A mitologia grega conta que os Jogos Olímpicos foram criados pelo herói Hércules, cerca de 2.500 anos antes de Cristo, em homenagem a seu pai Zeus. Mas o primeiro registro dos Jogos datam de 776 a.C. Existem registros com os nomes dos atletas vencedores dos Jogos a partir deste ano. Sabe-se que os reis de Ilia, de Pisa e de Esparta firmaram uma aliança para que houvesse trégua em toda a Grécia durante a realização dos Jogos. Esse acordo foi firmado em um templo localizado no Santuário de Olímpia. Daí o termo Olimpíada. Os jogos desse período ficaram conhecidos como Jogos Olímpicos Antigos e durou até 393 d.C., quando o imperador cristão Teodósio I proibiu a realização dos jogos, por entender que se tratava de uma manifestação de rituais pagãos. Mas e os jogos modernos? Quando começaram? Como começaram? Vamos descobrir. A primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos se deu entre 6 e 15 de abril de 1896, em Atenas, capital da Grécia e berço das Olimpíadas. A retomada dos Jogos foi idealizada pelo francês Charles Friedier, mais conhecido como Barão de Coubertin, em conjunto com o americano William Sloan e o inglês Charles Herbert, 2 anos antes. A intenção de Coubertin era que a primeira edição acontecesse no ano de 1900 em Paris, mas graças ao príncipe Constantino da Grécia, acabou por acontecer em Atenas. Constantino se empolgou tanto com o retorno dos jogos que não mediu esforços para que a primeira edição fosse realizada em solo grego, organizando assim a competição em apenas 2 anos. A edição de Paris 1900 foi a segunda da história. Essa primeira edição dos Jogos contou com a participação de 285 atletas de apenas 13 países, nas provas de atletismo, ciclismo, luta, esgrima, ginástica, halterofilismo, natação e tênis. Hoje as Olimpíadas contam com a participação de mais de 200 países. Os atletas dos Estados Unidos venceram 11 provas, ficando em primeiro lugar na classificação geral, seguidos pelos atletas da Grécia, Alemanha e França. A corrida foi o único esporte praticado na competição até a 13ª edição da Era Antiga. Depois surgiram outras modalidades, como salto em distância, lançamento de dardo, pentatlo, arremesso de disco, pancrário, boxe, luta, corrida de bigas e corrida de cavalos. O grego Corobeus, um cozinheiro da cidade de Elis, teria sido o primeiro atleta a vencer uma prova olímpica, em 776 a.C., competindo em uma prova de corrida. Na Era Antiga, as mulheres não podiam participar das Olimpíadas. Na verdade, não podiam nem mesmo assistir às disputas, com exceção das sacerdotisas de Dêmetra. Contudo, elas tinham um torneio próprio, que era disputado um pouco antes das Olimpíadas e no mesmo estádio de Olímpia. O torneio era chamado de Hérea, em homenagem a Hera, a esposa de Zeus. A prova de maratona foi criada em homenagem ao soldado Fidípides. Segundo a lenda, durante a primeira guerra médica entre atenienses e persas, Fidípides recebeu a ordem de correr de maratonas a Atenas, um percurso de 42 quilômetros, para avisar as esposas dos soldados sobre a vitória na guerra. Acontece que os inimigos haviam jurado invadir Atenas após a batalha, para violar suas mulheres e sacrificar seus filhos. Diante dessa ameaça, os gregos deram a ordem às suas esposas para que, caso não recebessem notícias de sua vitória em 24 horas, acabassem com a vida de seus filhos e depois com as suas próprias vidas. A famosa frase "Declaro abertos os Jogos Olímpicos em Atenas" é acreditada ao rei George I da Grécia e tornou-se marca registrada do evento para todas as cerimônias de abertura seguintes, inclusive nos dias atuais. Agora, falando um pouco da era moderna dos Jogos, o pastor de ovelhas e carregador de água grego Spiridon Lewis foi o vencedor da primeira maratona, nos Jogos de 1896. Essa prova foi criada especialmente para os Jogos Olímpicos modernos. Os organizadores do evento procuravam por algum grande evento popular que relembrasse a antiga glória da Grécia. Teve assim início a maratona, inspirada na história que contamos antes. Os Jogos Olímpicos foram interrompidos em somente 2 oportunidades, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre 1914 e 1918 e 1939 e 1945. Sendo assim, as edições de 1916, 1940 e 1944 não aconteceram. Entretanto, como bem sabemos, os Jogos de Tóquio 2020 foram adiados, passando para 2021 devido à pandemia que enfrentamos, tornando-se assim a primeira edição adiada da história. O país que mais sediou os Jogos Olímpicos foi os Estados Unidos, em 4 ocasiões e uma quinta já programada para 2028, em Los Angeles. Atualmente, os Jogos Olímpicos são divididos em Jogos de Verão e Jogos de Inverno, e ocorrem em anos e países distintos. Mas isso já foi diferente. As 4 primeiras edições dos Jogos de Inverno aconteceram na mesma sede e no mesmo ano dos Jogos de Verão. Após a interrupção dos Jogos devido às guerras mundiais, os Jogos de Inverno passaram a ser disputados em sedes diferentes dos Jogos de Verão, mas ainda nos mesmos anos. Somente em 1986, os Jogos de Inverno ganharam vida própria e passaram a ser disputados em anos diferentes dos Jogos de Verão, ficando assim um espaço de 2 anos entre a edição de verão e a edição de inverno.
O símbolo das Olimpíadas, aquele formado por 5 anéis entrelaçados, simbolizam os 5 continentes participantes. Cada um é representado por uma cor. A Oceania é representada pelo verde, Ásia pelo amarelo, África preto, Europa azul e América vermelho. A classificação dos países nos Jogos Olímpicos vai acontecendo de acordo com a quantidade de conquistas de medalhas de ouro e não pela quantidade geral de medalhas. Em caso de empate, são contadas as medalhas de prata, e persistindo o empate, aí sim são contadas as medalhas de bronze. A tradição da tocha olímpica vem desde os tempos da Grécia Antiga. Naquela época, o fogo era considerado divino. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, uma chama era acesa em homenagem a Hera, esposa de Zeus. E essa chama se mantinha acesa até o final da realização dos Jogos. Mas na era dos Jogos Olímpicos modernos, a chama olímpica só foi utilizada pela primeira vez na edição de Amsterdã em 1928, e em apenas 1936 surgiu o primeiro revezamento de tocha, em Berlim, na Alemanha.